Olá, o tema de hoje é avanços e desafios das políticas étnico-raciais no Brasil. Para debater o tema, temos os nossos convidados, aqui da minha esquerda, Henrique Schneider, escritor e advogado, Estênio Rodrigues, secretário-geral do IACOREG e do Ministério da Saúde, Tiago Tobias, advogado e assessor do senador Paulo Paim. Até para as pessoas entenderem o que estamos debatendo hoje, gostaria que vocês contextualizassem sobre a importância das políticas afirmativas no Brasil. Começando aqui para o nosso convidado, Henrique Schneider. Bom, as iniciativas polêmicas, elas fazem pensar. É necessário ir diante do senso comum, aquele que dá um assunto só um primeiro pensar, é necessário dar ao assunto um segundo pensar. As ações afirmativas, elas fazem isso. E um exemplo absolutamente possível disso é a questão das cotas raciais para as universidades. A verdade é que o Brasil já vive essas cotas, o sistema de cotas busca, na verdade, mudar os percentuais das cotas. Porque a gente já vive um sistema de cotas no Brasil. Eu dou vários exemplos. De cada 1.000 médicos do Brasil, cada 1.000 médicos, 20 são negros. Entre jovens de 18 a 24 anos, 47% dos brancos frequentam um curso superior. Só 14% dos negros têm esse acesso. Isso é uma cota. A expectativa de vida de um branco é de 6 anos superior à expectativa de vida de um negro. Isso também é uma cota. Entre as pessoas assalariadas de nível superior, um negro recebe 64% do salário de alguém branco no mesmo cargo. Está aí uma outra cota. Isso é de se pasmar, apenas 0,3% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres negras. Entre os 10% mais pobres da população, 65% são negros. São cotas. O risco de morte por assassinato de um negro é 87% maior do que de um branco. E aí eu costumo dizer agora uma informação, num recente vestibular de uma conceituadíssima universidade pública paulista, havia mais aprovados morando numa única rua de um bairro classe A de São Paulo, do que no conjunto de todas as vilas e bairros populares daquela cidade. Tudo isso são percentuais. Tudo isso são cotas. Tudo isso são cotas injustas. E que precisam ser transformadas através de ações afirmativas, que busquem diminuir a diferença entre essas cotas. Mais algumas cotas injustas. Por exemplo, onde é que estão os juízes negros? Eu, Schneider, branco, posso dizer isso com bastante clareza. Raras vezes eu vejo um juiz negro. Onde estão os desembargadores negros? Quantos professores dessa universidade, da Fevale, são negros? O Sebrae gaúcho, eu falava ainda recentemente sobre esse assunto com um amigo meu que é coordenador regional do Sebrae, tem 300 funcionários. Nenhum negro. Nenhum negro. Sabe? São cotas. Isso não é um reflexo, esses percentuais não são um reflexo da sociedade brasileira em que a gente tem praticamente 50% da população negra. Também são aí cotas injustas. E por que a opinião pública não se rebela com relação a isso? Porque não dedica ao assunto um segundo pensar. Num primeiro momento, pode até parecer que as ações afirmativas, e muito especificamente o sistema de cotas raciais, elas sejam um ferimento àquela ideia geral de que todos são iguais perante a lei. Todo mundo tem as mesmas chances? Só que, na verdade, isso não acontece. Todos não são iguais perante a lei. Então, essas ações afirmativas, elas são, na verdade, uma forma de deixar as pessoas mais iguais perante a lei. A lei deve tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais. É um princípio do direito. No direito, o Tiago também deve concordar comigo, as partes não são necessariamente o tempo inteiro tratadas igualmente. Na dúvida, um princípio do direito, na dúvida em favor do réu. Ou seja, se o juiz tem dúvida, ele não vai decidir a favor do autor. Ou seja, nesse sentido, ele pende a favor do réu. É a hora em que as partes desiguais devem ser tratadas de forma desigual. No direito do trabalho, onde eu atuo, há um princípio da protetividade do trabalhador. O princípio da hipossuficiência, ou seja, aquela parte que é mais fraca precisa ser melhor protegida pela lei. Essa é a forma que a lei encontra de efetivamente igualar.
Ou seja, o princípio de protetividade ao suficiente, ele equilibra de alguma forma o poder entre as partes. Ou seja, a lei, por vezes, precisa tratar desigualmente aos desiguais a fim de mais igualá-los. É isso que as ações afirmativas, mas muito especialmente o sistema de cotas raciais, vem fazendo. Tentando modificar aqueles percentuais que eu trouxe ainda há pouco, absolutamente injustos, como exemplos. Essas cotas, esses percentuais, essas sim, deveriam ser objeto de ira, de indignação da população, e não as cotas que justamente buscam diminuir essa desigualdade.